Bom, sejam bem-vindos aqui ao nosso novo canal de comunicação, que a gente está brincando e está chamando de Resenha da SBEM, onde a gente está conversando sobre os congressos e vamos inaugurar com um congresso que também foi inaugurado online, que é o Congresso da Endocrine Society, que aconteceu recentemente. Então, a ideia do projeto da SBEM, desse novo canal de comunicação, é conversar um pouquinho sobre bastidores do que aconteceu, últimas pesquisas, né, quem participou, e com observações dos especialistas da sociedade. O Dr. César Boguchevski, que é membro da diretoria da Nacional, da SBEM Nacional, também participou desse processo todo, ele vai matar a curiosidade da gente para contar sobre como foi esse processo de decidir sobre um congresso online da Endocrine Society. O seu cargo, Dr. César, na Endocrine Society, que terminou recentemente, é diretor da sociedade americana, não é isso? E aí eu queria que você contasse um pouquinho como foi esse processo todo, porque com certeza isso pode ajudar até quem está pretendendo fazer congressos online da área de endocrinologia. Então, primeiro, um grande olá, né, para todos, para você, Cristina, para todos os sócios da SBEM. É uma alegria estar aqui conversando com vocês. Espero que estejam todos bem, né, nesse período tão difícil que estão todos passando, mas como a gente sempre fala, vai passar. E esse ano seria o final do meu termo na Endocrine Society, na diretoria da Endocrine Society. São 3 anos o termo. Eu estava na posição como clinical research, né, pesquisador clínico. E geralmente no último ano sempre tem uma festinha, uma celebração para agradecimento, que seria presencial lá em São Francisco, mas também perdi isso. Mas foi uma experiência muito enriquecedora esses 3 anos. Eu tive a oportunidade de participar de várias transformações da Endocrine Society. Uma delas é o chamado SP4, SP4, né, o Strategic Planning 4, que foi uma mudança de direcionamento da sociedade, de posicionamento da sociedade. E junto com isso foi feito uma coisa chamada GTF, o Governance Task Force, Força-Tarefa, para mudar todo o estatuto e toda a governança, administração da Endocrine Society. Então foi uma experiência muito enriquecedora e que aconteceu, né, durante esse período agora, de acabar culminando com essa pandemia e as grandes decisões, né, que foram as grandes e difíceis decisões de cancelar pela primeira vez, na verdade a segunda vez, a outra vez tinha sido na Segunda Guerra Mundial, onde o Congresso da Endocrine Society não tinha sido realizado. Então, uma decisão muito difícil, envolve, obviamente, não só a parte científica, mas dinheiro, né? Toda a parte financeira, várias situações complicadas. Só para ter uma ideia, um cancelamento de um evento desse, o menor prejuízo calculado tinha sido de $2 milhões e poderia chegar até 20 milhões, 30 valores estratosféricos de acordo com o que ia acontecer. Então, logicamente, é uma decisão muito complicada, muito difícil. Envolveu várias reuniões e foi um aprendizado muito grande. Eu tive prazer, a honra aí de até aprender muito nesse período. E, logicamente, foi decidido, até porque não tinha outra maneira, de ser cancelado o evento e quase que automaticamente a decisão, pela primeira vez, de realizar um congresso mundial online, com todas as dificuldades e todos os desafios que isso iria acarretar. Então, e num período até relativamente curto para organizar tudo isso. Então, lembrando que com todos os problemas que eventualmente possam ter tido durante o Endo Online agora em junho, mas lembrar que nós tivemos 27 mil pessoas participando no mundo inteiro, 126 países, se eu não estou enganado, que participaram do Endo Online, né? Que foi sem dúvida até o momento o maior evento endocrinológico virtual já realizado. Tira uma curiosidade, quando você for completar, essa decisão também de transformar em vários dias também não foi uma decisão muito fácil, né? Não, até o modelo, como fazer, quantos programas live, quantos on demand, né? Porque isso dependia muito, logicamente, dos palestrantes, da concordância dos palestrantes. Então, existiam várias dificuldades, né? Técnicas, logísticas de como organizar isso num período curto.
A ideia inicial, obviamente, foi pegar o programa que já existia do Congresso, que seria presencial, conversar com todos os palestrantes que estavam comprometidos com o presencial, ver aqueles que poderiam participar ao vivo, aqueles que concordariam em participar com aulas gravadas. Lembrando que existe um problema também, muitas vezes, que muitas aulas, principalmente em conferências internacionais, são assuntos que estão ainda que não devem ser divulgados, né, porque não estão publicados. Então, na parte virtual, tem que às vezes ser feito algumas transformações em que em termos de segurança, né, de que não podem ser apresentados todos os dados, né, para evitar cópias. Então, tem toda essa logística, foi bastante complicada e, lógico, uma transmissão para 100 e poucos países, né, envolvendo milhares de pessoas. E uma decisão que foi feita, que eu acho muito acertada, muito bonita da Endocrine Society, foi abrir free para todo mundo, não foi só para os sócios, quem quisesse poderia se inscrever e convidar várias associações, sociedades internacionais para compartilhar a organização. E foi muito bom, né, que a SBEM se juntou à Endocrine Society, junto com outras instituições internacionais, e fez um evento global, né, que a nossa marca, a marca da SBEM, esteve lá junto e foi divulgada para o mundo inteiro. Eu acho que isso foi bastante importante e bastante bonito, né? Eu acho que a gente conseguiu, apesar de todos os eventuais problemas, eu acho que foi uma experiência enriquecedora e que, sem dúvida nenhuma, vai mudar, né, a nossa maneira de reunião e de congressos aí no futuro. A gente sempre fala, quando fala sobre os congressos da Endocrine Society, sempre a presença e a participação dos brasileiros é sempre muito significativa, não só em números, mas em palestras, em integração, em premiações, que a gente já acompanhou algumas premiações feitas para os brasileiros, né, lá. E esse ano a gente teve algo parecido em matéria digital, porque como o Brasil é um dos que tem mais acesso à influência na área de redes sociais, a participação também foi muito grande nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e etc. Né? Esse tipo de participação, né, você acha que a Endocrine Society teve a oportunidade de acompanhar, porque a gente viu algumas postagens, inclusive, da própria Endocrine Society repostando ou retuitando, né, dependendo da rede, mensagens que estavam sendo colocadas online. É uma forma também dos brasileiros mostrarem que estão acompanhando a parte de ciência e como a coisa toda está evoluindo, já que a gente tem uma ligação muito forte em matéria de endocrinologia e a Covid-19? Sim, acho que talvez alguns dos sócios da SBEM não saibam, mas a delegação para a Endocrine Society hoje, 40 e poucos por cento do número de sócios, ela tem em torno de 18 mil sócios hoje, espalhados em todo o mundo, e 40% são sócios não americanos, e dessa a maior delegação é a brasileira, né? Tem a da Índia, mas a Índia eles têm uma situação em que tem uma empresa, uma indústria farmacêutica que fez a inscrição para milhares de endocrinologistas de lá, e que é um outro tipo de relação com a sociedade. Então, se tirar isso, a delegação brasileira fica como a mais numerosa participação. E também, no Endo, tradicionalmente, a delegação brasileira é a segunda ou sempre a terceira maior em presença no Endocrine Society, nos congressos presenciais. E como você mesmo destacou, nós temos uma intensa participação em comitês, eu fiz parte da diretoria, a doutora Valéria, a doutora Ana Cláudia, vários já foram premiados, né, como você destacou. Nós temos atualmente o Dr. Bruno, que está participando de comitês. Então, existe uma participação muito grande de várias pessoas, né, nos encargos de direção. E esse ano, no Endo Virtual, talvez o maior destaque que a gente possa dar aí da participação brasileira foi uma aula da doutora Ana Cláudia Latrônico. Eles têm uma atividade muito importante dentro da programação, que são atividades, vamos dizer assim, não totalmente científicas, né? Mas aulas que eu acho que valem muito a pena serem assistidas.
A doutora Ana Cláudia, por exemplo, participou de um simpósio que era sobre como construir global networks, né? Como construir redes de pesquisa e de intercâmbio entre várias instituições no mesmo país ou internacionalmente. A aula dela foi espetacular, né? Deixar aqui destacado, vale muito a pena. Foi uma aula gravada, on demand, mas que mostrou todo o trabalho dela em colaboração com centros do Brasil, centros de fora, e como que ela fez ao longo da carreira dela essas parcerias. Então, uma participação brasileira bem importante. E eu acho que já foi destacado também a participação sempre de muitos trabalhos científicos que são levados, né, por alunos, por residentes, por pós-graduandos aqui do Brasil, e que são apresentados, e esse ano teve também a apresentação de pôster, de aulas, né? O Dr. Paulo Miranda, acho que já destacou muito aí na participação dele, na entrevista dele, do Grupo de Minas Gerais. Então, acho que é sempre relevante a gente ter esse destaque do Brasil, e essa parceria com a Endocrine Society tem cada vez ficado mais forte. Eles estão sempre com a gente também aqui no nosso CBEM, né? Desde 2014, em Curitiba, não falhou nenhum ano, a gente tem tido todas essas atividades. Então, é uma parceria bastante importante e que a gente está sempre mantendo aí ao longo dos anos. Doutor César, de repente a ciência passou a fazer parte do noticiário de uma forma como que há muitos e muitos anos não se via, nem sei se havia esse formato antes. E aí o público passou a ter contato com a ciência, né? Entendendo as dificuldades, vendo que nem tudo se resolve em um mês, e etc. E essa entrevista é uma entrevista aberta, que é essa proposta que a SBEM está fazendo, de abrir o canal de comunicação não só para os sócios, mas para o público, né? Então, para o público poder entender, participar, esse acompanhamento todo que vocês fazem de um congresso, de olhar as notícias, né? O que para o público significa em matéria de melhoria de tratamento e melhoria de qualidade de vida à medida que você tem os avanços mais perto de vocês, para vocês utilizarem dentro dos pacientes? Eu acho que essa é uma questão muito importante que você levanta, né? Que eles estão agora falando não só para os membros, mas falando para o público em geral. Ontem mesmo eu li um artigo muito interessante de um professor de epidemiologia do Rio de Janeiro, sobre toda essa confusão aí com a Covid, com os tratamentos que foram propostos, né? Antieumínticos, hidroxicloroquina, antibióticos, cloroquina, né? E essa grande discussão que acabou se instalando entre ciência e não ciência, né? E aí até ele coloca uma coisa que eu acho que é muito importante para o público entender. Existe um ditado, né, no meio médico, que nós como médicos, do latim, né, primo non nocere, a primeira coisa é não prejudicar. Então, quando você vê aquela história, hidroxicloroquina é bom, não sei o quê, né, aqueles relatos iniciais, provavelmente as pessoas têm que entender que um grande número de pessoas, se não se fizer nada, também melhora. Então, o que a gente precisa saber se realmente foi a medicação ou não foi a medicação que agiu, né? E se a medicação age, ela também pode ter problemas de segurança, ela pode também, às vezes, fazer mais mal do que bem, ou não fazer nenhuma diferença. E aí que a gente precisa, e hoje a medicina, né, de 2020, ela trabalha com evidências. Então, a gente trabalha com ciência, com evidências científicas. Porque uma grande parte das doenças você pode, eventualmente, se você não fizer nada, e até o médico não atrapalhar, né, às vezes pode alguém atrapalhar, você vai ficar bem, né? Então, a gente precisa ter evidências científicas que algum determinado tratamento, seja medicamentoso ou não, realmente ele funciona. E a ciência não é formada por dogmas, né? Quem gosta de dogma tem que seguir outro tipo de conduta, né? Então, a ciência ela não tem verdades absolutas, e é por isso que até aconteceu o que aconteceu na pandemia. Você querer acelerar a ciência, tem artigos como esse de uma revista tradicional que é o Lancet, que teve que ser retratado, teve que ser retirado, porque os autores viram que na pressa foram feitos erros. Foi muito criticado, mas a gente tem que ver o lado positivo disso. Isso é a ciência. A ciência, quando ela vê que não está certo, ela se retrata,
né? Porque exatamente ela não pode ser baseada em dogmas. A gente tem que ter evidências para que as coisas aconteçam. E esses congressos, então, a gente está sempre se atualizando, né, em novos dados, em novas informações, em estudos bem feitos, né, e que vão, a partir disso, com esses dados que a gente vai aprendendo e que eles vão sendo replicados muitas vezes, porque às vezes uma pessoa mostra uma coisa, mas de repente aquilo não se aplica, ou em outra população aquilo não se aplica, porque às vezes o que é verdadeiro, eventualmente no Japão, pode não ser verdadeiro para a população brasileira, por fatores genéticos e outros. Então, esses congressos são sempre importantes, porque eles vão nos atualizando, e até existe uma brincadeira que a gente faz, que a cada 8 anos, né, a gente tem 50% da ciência se renovando. Então, só fazendo um paralelo, eu me formei em 1987 em medicina. A medicina que eu fiz em 1987, se eu aplicar hoje, é quase uma coisa pré-histórica, né, em termos de medicamentos, de métodos diagnósticos, de conhecimento. Então, o conhecimento avança, né? Então, o tratamento que a gente tem hoje para diabetes, tratamento que a gente tem hoje para doenças de hipófise, para doenças de tireoide, conhecimento que a gente tem é completamente diferente daquilo que eu tinha quando eu me formei em medicina. Então, se eu usasse o meu conhecimento médico que eu adquiri durante a faculdade hoje, né, eu não poderia nem estar exercendo a profissão. Então, é isso que é importante. Os congressos médicos são importantes porque eles realmente, a medicina avança rapidamente, a ciência avança rapidamente, a gente tem que estar sempre atualizando para poder fornecer o melhor possível para a população. Inclusive, a gente sempre tenta, porque às vezes para o público é difícil entender a questão da ciência, então a gente faz algumas analogias até com outras profissões. Quando eu me formei, também na década de 80, eu saí da faculdade com a máquina de escrever, coisa que a gente já não tem. Não tinha Twitter. Há muito tempo a gente escreve com o celular, a gente transmite, a gente está fazendo uma entrevista. Quando que eu ia imaginar, naquela época, que a gente poderia estar fazendo uma entrevista aqui, usando uma ferramenta digital, que depois vai para o YouTube, praticamente você tem um canal de televisão à disposição, que pode ser no computador ou pode ser aqui na mão no celular, né? E agora, falando de pontos da ciência que vocês debateram e que vocês acompanharam, a gente sabe que a quantidade de apresentações foi imensa. A gente está ouvindo, inclusive, comentários de gente que cada dia está assistindo uma coisa nova. O congresso, que na versão física, né, tinha duração de 3, 4 dias, na versão digital passou para uns 10 dias, e, na verdade, na versão da rotina, ela vai durar aí uns 6 meses. Mas, no mínimo, com o pessoal assistindo palestras que foram gravadas, debates e etc. Desse material, a gente sabe que cada um tem uma especialidade, né? Muita gente confunde até a área de endocrinologia, tem gente que estuda cada pedacinho, que a endocrinologia é toda separada por pedacinhos, né? O que você destacaria entre as várias coisas que você assistiu, algumas apresentações lá do Endocrino Society? Então, de uma maneira geral, né, do modelo, eu destacaria exatamente isso, que é uma mudança que a gente provavelmente vai ter, que você tem a oportunidade de assistir a aula a hora que você bem entende, né, que isso não é uma coisa possível, muitas vezes, no presencial, mas eu acredito que no futuro a gente vai realmente agora ter os modelos híbridos de congressos, em que as aulas vão ser gravadas e as pessoas vão poder eventualmente assistir, porque muitas vezes no congresso presencial você tem vontade de assistir 2 aulas boas que são no mesmo tempo, no mesmo período, e você não consegue assistir isso. Eu acho que com certeza vai haver uma mudança em que você vai poder depois, de noite, lá, a hora que você quiser, assistir aquela aula que te interessava. Bom, é o que aconteceu comigo. Eu tive uma experiência online, nas aulas ao vivo, em algumas só, até por causa do tempo em que eu não podia participar, e assistia praticamente a maior parte delas de noite aqui em casa, tranquilo, na hora que eu podia, né? A minha área é muito de hipófise, então eu obviamente me concentrei muito nisso. Esse ano teve uma aula muito interessante, que eles têm uma aula que chama o Ano em, né? É o Ano em Doenças Hipofisárias. Então é um palestrante que ele procura identificar os principais artigos que foram publicados naquela determinada subárea, no caso as doenças hipofisárias,
e traz aqueles artigos, faz uma revisão daqueles artigos. E esse ano a convidada foi a doutora Miriam Christie, da Suíça, que é uma pessoa que trabalha muito com o hormônio antidiurético, tem feito várias publicações de diabetes insípidos, numa substância chamada copeptina, inclusive com participação do grupo de Minas Gerais, doutor Antônio Ribeiro Oliveira, doutora Juliana Drummond, doutora Beatriz Soares, que são colaboradores, que estão na publicação principal que foi feita no New England, e que mostra que essa copeptina, que é uma parte do hormônio antidiurético, ela poderia ser utilizada de uma maneira melhor para diagnóstico das doenças relacionadas ao hormônio antidiurético, principalmente o diabetes insípidos. Infelizmente, não é um método que ainda está disponível no Brasil, ele tem um custo alto, elevado, mas a gente espera que nos próximos anos isso seja incorporado no método diagnóstico. E a doutora Miriam, claro, ela fez uma revisão de vários, é muito difícil a gente abordar uma aula dessa, porque são vários tópicos, várias aulas importantes, mas eu gostaria de destacar uma dos artigos que ela mostrou, exatamente por ser de um grupo brasileiro. Então, nessa revisão de um ano de doenças hipofisárias, ela mostrou um trabalho feito pelo Dr. Malebranche, coordenado pelo Dr. Malebranche da Universidade de São Paulo, que é o uso da cabergolina, que é um agonista dopaminérgico, uma medicação, em um tipo de tumor da hipófise, que são tumores que não produzem hormônios, chamados não funcionantes. E que, em geral, não existe um tratamento medicamentoso para esses tumores, em geral, o tratamento é cirúrgico, e eles fizeram um trabalho muito bem realizado, com um grupo controle bem feito, tanto é que mereceu destaque na aula da professora Miriam, em que eles mostram que a droga parece ser efetiva numa grande proporção de pacientes para evitar o crescimento desses tumores. Então, isso pode ser abrir uma nova perspectiva de tratamento, aí voltando ao que a gente tinha comentado, da ciência. Então, é uma coisa que abre novas perspectivas, que a gente pode agora começar a usar uma droga, uma medicação que já está disponível, inclusive, mas que anteriormente a gente não tinha dados assim, de estudos bem feitos que mostravam realmente uma eficácia. E esse trabalho do Brasil foi destacado na aula da doutora Miriam. Então, acho que isso que vale muito a pena falar. Eu assisti outras aulas, mas acho que não vale a pena a gente entrar em detalhes de várias outras, porque é muita coisa para esse momento, mas vale a pena a gente sempre divulgar, que quem quiser, essas aulas estão disponíveis, tem aulas espetaculares em todas as áreas, diabetes, tireoide, obesidade, metabolismo ósseo, adrenal, oncologia endócrina, então acho que vale a pena. E como eu destaquei, aulas também fora da área científica que muitas vezes vale a pena, como a já citada aula da doutora Ana Cláudia, uma outra aula que eu assisti muito boa, que era de estratégias de comunicação em ciência, que acho que agora com a história do Covid, com essas aulas virtuais, foi muito interessante, e foi um colega, o Peter Trainer, de Manchester, na Inglaterra, que fez uma das apresentações, que foi muito boa. Então, existem, inclusive, aulas na área de educação, de ciência, que valem muito a pena serem assistidas. Doutor César, você comentou no início que você encerrou teu ciclo na área da direção do Endocrine Society. Queria só que você contasse assim, qual é a próxima etapa, o que isso significou dentro do seu trabalho e o que temos para frente, e essa parceria que surgiu, que vem cada vez solidificando mais, na verdade ela já é antiga, mas o que a gente tem a sensação é que a parceria da Endocrine Society com a SBEM, ela cada vez fica mais forte, e isso fica trazendo, acho que, uma confiança de uma forma geral para todo mundo, como a SBEM sendo a terceira sociedade em matéria de sócios, terceira sociedade de endocrinologia no mundo. Como é que para a gente encerrar agora, qual é essa próxima etapa? Na verdade, nesse momento já, eu fui convidado, assim que eu saí da diretoria, eu já fui convidado, porque eles organizam muito essas forças-tarefas, eles chamam de task force. E houve uma mudança na organização da sociedade. Lá na Endocrine Society eles têm o CEO, que é o Chief Executive Officer. Então é uma pessoa que faz vamos dizer assim, um meio de campo entre todos os funcionários. Só para ter uma ideia, a Endocrine Society tem 100 funcionários, em torno de 100 funcionários.
é uma instituição grande. Então, ela é uma pessoa que faz esse meio de campo entre os funcionários e os associados e os comitês e a direção da sociedade. Houve uma saída da CEO anterior, É a e Bárbara? lá, da Bárbara Kina, isso, que ela teve aqui em Florianópolis, inclusive com a gente, fez um trabalho excepcional, mas ela acabou saindo da Endocrine Society, e é interessante, e isso é um aprendizado também, né? Para nós aqui, provavelmente a gente ia lá, escolhia outra pessoa e ponto final. Lá eles contrataram, eles montaram uma task force, e eu fui convidado para fazer parte, estou fazendo parte, porque ela está em vigência, hein? Então não me lembro exatamente, mas acho que são 10 pessoas. Então eles fizeram uma primeira reunião, daí eles contrataram, fizeram orçamentos, né, para fazer um termo brasileiro, né? Então eles contrataram várias firmas que existem nos Estados Unidos, que são firmas que vão atrás, né, captam pessoas para atuarem nesse tipo de cargo. E nós tivemos uma reunião, acho que foi há 10 dias, em que eles fizeram uma pré-seleção de 3 empresas. Essas 3 empresas online virtual apresentaram os seus projetos para captação dessa pessoa. Nós escolhemos essa empresa agora. Então agora a gente está na fase que foi escolhida essa companhia, que vai agora fazer entrevistas, seleção de candidatos. Se tiver algum brasileiro que quiser se candidatar, pode. O salário é bem bom. Então qualquer pessoa, eventualmente, pode ser o CEO da Endocrine Society, desde que esteja um bom currículo. Então, só para vocês, né, para o pessoal ter uma ideia de como é que funciona todo esse processo. Então, é um processo que deve ir agora até o segundo semestre e até o final do ano, começo do ano que vem, imagino, vai estar o processo terminado para ser aprovado por essa task force. Daí, essa força-tarefa submete à direção, ao board da Endocrine Society, aquilo que ela achou, né, os nomes que ela achou que se deveriam ser incorporados, e essa pessoa, então, é contratada. Então, eu usei isso só para dar um modelo do aprendizado que a gente tem, né? Logicamente, tem que guardar as diferenças entre países, legislações, etc. Mas o aprendizado que eu tive, né, nesses 3 anos é muito importante para a gente ver a agilidade administrativa, a seriedade administrativa que eles têm. E eu tenho conversado muito isso com o pessoal da SBEM, né? Até como eu também participo da direção da SBEM, como você mencionou, para incorporar algumas coisas que eu sempre coloco, né? Às vezes é besteira a gente querer inventar a roda, né? A roda já está inventada, a gente pode dar uma aperfeiçoada e incorporar a nossa cultura. Então, acho que tem muita coisa desse aprendizado que pode ser utilizado aqui na SBEM, e se eu puder colaborar e ajudar, é isso que eu pretendo aí nas próximas etapas, trazer um pouco dessa experiência que eu tive e incorporar isso na nossa sociedade para que ela continue crescendo, porque ela está muito grande hoje, está muito bonita, mas ela tem ainda um passo para dar em termos de profissionalização e modernização, que eu acho que é a cerejinha do bolo para a SBEM. Na verdade, o que as pessoas que estão nos acompanhando aqui vão perceber é que, na verdade, essas parcerias das sociedades científicas, elas vão além da ciência. Então, você tem a ciência, você tem a gestão, e aí vai dizer, mas por que é importante? Porque para você ter um bom trabalho na área de ciência, você precisa também ter um bom trabalho de gestão para que as coisas aconteçam, né? E possam fluir de uma forma muito boa e etc. Né? Então, a gente queria agradecer a participação aí do Dr. César nesse novo canal de comunicação das nossas resenhas, e falar que é uma proposta da SBEM levar essa discussão para o público, né? Abrir a discussão não só além dos eventos online que ela faz fechado para os associados, aonde a gente sabe que a discussão científica é necessária estar fechada para os médicos, porque tem muita coisa que precisa ser discutida internamente antes de dividir com o público, mas que também é importante essa explicação, esse parecer, esse cenário para vocês entenderem por que se divulga, por que é importante falar sobre esses congressos, sobre trabalhos de parcerias internacionais que a SBEM já vem fazendo há algum tempo, e cada vez ela dá um passo mais adiante na área de divulgar informação segura para as pessoas, né? Divulgar informação segura atualmente é a coisa mais importante que existe. Doutor César, muito obrigada pela entrevista. A gente com certeza vai ter um canal novo aí que a gente vai poder se encontrar várias vezes agora. Abraço a todos e
Se cuidem. Se cuidem.